Lugar de Mulher. Todas as terças-feiras, às 8 horas, aqui na NGTV, esse é o nosso espaço, o espaço do Lugar de Mulher. E hoje o tema é importantíssimo, como todas as terças. Nós estamos aqui com a Aline Ortolan. A Aline é psicóloga e ela vai estar falando conosco sobre transtorno do espectro autista e a psicologia. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada pelo convite. E realmente é um assunto importantíssimo e um assunto que está muito na mídia, mas que é algo que nós precisamos ter bastante cuidado, bastante informação qualificada para estar falando. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina. Eu estive em programas anteriores já falando sobre esse assunto com outra especialista e eu achei importante pautar a psicologia, né? Porque já de cara nós conversando ali na recepção e eu te falei, mas é aspecto, vou pegar aqui e vou colar, tá? Transtorno de espectro autista é autismo? E aí você me corrigiu. E eu achei sensacional, porque é uma correção importantíssima. Tu pode explicar para nós por que desse tema e por que mudou-se como se chama TEA, na verdade, né? Esse como espectro, né? Isso, espectro. Vamos, agora, gente, é bem importante e agora eu quero que tu explique para quem está nos vendo os diferenciais e do que se trata. Uhum. A nomenclatura mudou a partir de 2014, então foi passado para transtorno do espectro autista, né, que nós chamamos de TEA, justamente por ter um leque de características e sintomas de muitos outros transtornos que a gente ouvia falar antes, que era o próprio autismo infantil, síndrome de Asperger, né? Então a gente passou desde 2014 a não utilizar mais essas nomenclaturas e simplesmente juntar, então, num diagnóstico de transtorno do espectro autista, e dentro desse diagnóstico a gente faz as especificidades, né, de cada pessoa com o diagnóstico. Então, hoje a gente fala nesse espectro pensando nesse leque de características e de sintomas que cada pessoa pode apresentar, cada criança apresenta, que é diferente uma da outra. Uma da outra, que é o TEA. Isso, que né? é a TEA. A TEA. A TEA é subdividida em níveis, é isso? Isso, Quais seriam os níveis, né, que vocês trabalham? Nós trabalhamos hoje com 3 níveis, né? Não utilizamos a nomenclatura que antigamente se utilizava de leve, moderado e grave, mas sim nós utilizamos 3 níveis de suporte, que é o nível 1, nível 2 e nível 3. Né? Então, assim, o nível 1 é aquele que exige menos suporte, o nível 2 que exige um suporte substancial e o nível 3 que exige muito suporte, então. Pode dar um exemplo para nós? O Sim. nível 1, o que seria esse suporte? Primeiro, assim, o que tem como tu explicar para nós? Como ver, né, esse papai, essa mamãe que está nos vendo, tá? Como ver, de repente, um item que tenha que ligar lá o sinal de alerta e levar até o neuropsicólogo, é isso? Na verdade, a gente faz o encaminhamento primeiramente para um neuropediatra, né? Mas que muitas vezes acaba sendo, sim, o psicólogo mesmo que vai acabar identificando alguns sintomas. Alguns sintomas que são mais característicos e que hoje os pais geralmente observam é o atraso na fala. Então, acaba que essas crianças apresentam esse atraso na fala, né, atraso na linguagem. Isso no nível 1? Isso, não, independente, né? Porque a gente não tem como, tanto no nível 1 pode ter o atraso, quanto no nível 2. Isso, tá. E aí, acabam buscando uma fono, né, para fazer os exames, e aí acaba tendo essa cadeia de encaminhamentos, né, que a gente fala, que é buscar um neuropediatra, buscar um psicólogo para fazer a avaliação. Geralmente, o neuropediatra ele não trabalha sozinho, né, porque ele acaba recebendo aquela família naquele momento, e aí nós temos que ter uma observação mais detalhada sobre a criança para poder, então, fornecer... colocar ela dentro desses cuidados. Isso, né, fazer o possível diagnóstico. Mas, obviamente, nós temos alguns sintomas que é bem importante ir monitorando, né, dentro do transtorno do espectro autista e que podem começar a aparecer a partir de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, né, da criança, que a gente pode ficar de alerta, na verdade, né? Que é o atraso na linguagem. Às vezes a criança, então, não mantém o contato visual com os pais, né? Ou com quem está brincando.
caminhar na pontinha dos pés, alguns movimentos, né, estereotipados, repetitivos, que a gente fala, alguns interesses restritos. Tem muitas mães que relatam, né, o filho alinhando alguns carrinhos assim no brincar, não se atentando muito ao brincar social com outras crianças. É uma criança que gosta mais de brincar sozinha. Geralmente, né? Claro que, obviamente, se tratando de um espectro, é muito difícil a gente sinalizar um sintoma que é específico para cada criança. Mas, para fazer o diagnóstico, nós temos que ter 2 dimensões, que a gente costuma dizer. Que, para se fechar o diagnóstico, a gente precisa ter déficits na comunicação e na interação social, né? E, de um outro lado, comportamentos, interesses e atividades restritas, repetitivas e estereotipadas. Então, se a gente tem essas 2 dimensões, possivelmente a gente fecha o diagnóstico de TEA. De TEA. E essa criança que está no tratamento, no nível 1, né? Como que você coloca ela ali? Não, essa é nível 1, essa é nível 2. O que difere um nível para o outro? É justamente esse nível de suporte, né? O quanto a criança vai conseguir ir desenvolvendo sozinha ou com algum suporte. Né? E claro que esse nível de suporte ele pode sim ir mudando, contanto que não é um nível que a gente fecha. E na verdade a gente fala mais em nível de suporte entre os profissionais, porque geralmente para a família, né, o nível realmente não tem tanto significado ter, né? Porque é algo mais para a gente, enquanto profissional, conseguir trabalhar e ir trabalhando nas equipes, né, para especificar qual nível e o que a gente precisa para aquela criança. Então, essa consulta é totalmente lúdica, é isso? É com a criança, sim. Porque, né, com uma criança de em torno de 1 ano e 4 meses, é isso? Né? A partir disso. A partir disso. Isso. Apesar que, conversando, né, Aline, com você na recepção, não é só crianças que você trata, você tem também pacientes adolescentes e adultos. Né? Isso. Mas é na infância, enquanto criança, que o ideal que seja descoberto. Isso. É até bem importante esse assunto para a gente poder falar para o pessoal que está assistindo, né? Porque quando se trata de transtornos do neurodesenvolvimento, então a gente fala de que o autismo, né, o TEA, ele não é uma doença, logo ele não vai apresentar uma cura, não tem cura. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então a criança já nasce com ela e vai ter para o resto da vida. O que acontece é que a gente pode ir minimizando esses sintomas, essas características, por meio do tratamento, né, por meio das intervenções. E aí é algo muito importante também que se faça a intervenção precoce. Né? Geralmente, o processo diagnóstico ele pode demorar alguns meses até a gente finalizar, por vezes anos, né? Então, os pais que observam um atraso no desenvolvimento, seja ele qual for, que possa buscar essa investigação, mas que não aguarde fechar o diagnóstico. Porque entre fechar, né, o diagnóstico, observar, na verdade, os atrasos da criança e fechar o diagnóstico é uma janela muito grande e que a gente pode perder muitas oportunidades de desenvolvimento. Então, já pode se iniciar a intervenção pensando naquelas características e no sintoma que ele está apresentando, e não necessariamente só no diagnóstico. Então, assim, quanto antes iniciar o tratamento, mais qualidade de vida vai ter, é isso? É o nosso objetivo com qualquer paciente, né? Ele iniciando na infância, na adolescência ou na vida adulta, é promover a autonomia e independência dele, né? É proporcionar essa melhor qualidade de vida. Essa melhor qualidade de vida, ótimo. Essa questão, existem estatísticas que tu traga para nós, assim, olha, tantas crianças nasceram, quantas hoje, estatisticamente falando, apresentam o TEA? Sim, nós temos estatísticas, inclusive no último censo que foi realizado, né, também já tiveram, aqui no Brasil, já tiveram algumas perguntas relacionadas ao transtorno do espectro autista para a gente ter uma noção do público brasileiro, mas nós temos as últimas pesquisas do CDC, né, que é o Centro de Doenças dos Estados Unidos, que nos traz a última, né, a prevalência de 1 em cada 36 nascimentos. Então, para cada 36 nascimentos, um é autista. TEA. E anos atrás, só para nós entender, porque você me comentou que o ambiental também pode... É genético? Sim, nós temos 3 fatores, né? Isso, quais os fatores, né? Hoje nós temos 3 fatores que a gente fala em relação ao diagnóstico, né? Para se fechar o diagnóstico, que são os fatores genéticos, hereditários e ambientais, né? Que podem estar favorecendo para
para esse diagnóstico, mas não tem bem ao certo ainda o que causa, né? É uma pergunta assim, tá, mas o que está causando? A gente sabe que são esses 3 aspectos, mas a gente não tem como afirmar tudo Que é o isso. ambiental, O hereditário e genético. E o genético. Isso. Aí não tem como, por exemplo, nenhum estudo pode dizer de qual dos 3 fatores que veio. Isso, são esses 3 que a gente avalia, é multifatorial. E se a gente voltar aí no tempo, tem pesquisas anteriores ou é muito atual? Não, na verdade, o CDC, ele traz, né, desde 2004, as pesquisas que era 1 em cada 150. Então, quer dizer que lá em 2004 era 1 a cada 150 e agora é 1 a cada 36 nascimentos. Isso. Nossa, teve uma evolução significativa. Significativa. Né? E tem profissionais preparados no mercado? Pessoas se prepararam para atender? Porque, se tu for ver, é pouco tempo, né? Sim. E muito estudo. Sim, né? Precisa de bastante estudo, precisa de bastante qualificação. A família, né? Porque Isso. aqui não é só a pessoa, né? A criança ou quem foi diagnosticado. Mas esse papai, essa mamãe, esse irmão... Porque vão ter que viver numa realidade respeitando os limites de quem tem o diagnóstico, é isso? Sim, isso. Na verdade, nós temos hoje profissionais se qualificando para isso, né? Se tratando de uma criança, de um adolescente com o espectro autista, nós temos que pensar, além de pai, mãe, irmão, escola. A escola. Né, famílias. E eles vão na escola de forma normal. De forma regular, sim. Não é nenhum tipo de... Eles não têm nenhum tipo de... uma turma especial, não. Eles estão ali num contexto geral. Sim, hoje nós temos a lei de inclusão, né, escolar, então eles estão nas classes regulares, mas eles têm o direito de um monitor escolar, né, que esse monitor é fornecido ou pela escola, pelo município, pelo estado, né, seguindo a lei 12.764, né, que é a lei que informa todo e garante todos esses direitos da pessoa com autismo, que ela é desde 2012, então, que vem para nos auxiliar nesse sentido. Mas o trabalho com a família, ele é muito importante, né? E, na verdade, é algo que os profissionais precisam cada vez mais se especializar e buscar realizar esses atendimentos. Porque a gente costuma falar que a família, ela é a extensão da terapia em casa, né? Por vezes, o paciente passa 50 minutos a 1 hora comigo, por exemplo, na clínica, mas com a família passa todo o restante, né? Então, a gente precisa instrumentalizar, treinar esses pais, orientar, buscar informar como fazer, né? Chamar para a sessão, dizer, está aqui comigo, vamos fazer, vamos ensinar. E também as escolas. Então, esse contato com a escola, ele é muito importante. E é uma rede, né? A gente trabalha com todos, toda a equipe que trabalha, que por vezes tem fono, TO, físio, nutricionista, né, psicopedagogo, o atendente terapêutico, que por vezes precisa trabalhar em casa, na casa do paciente também, dependendo, né, da situação do nível de suporte dele, para ensinar habilidades, né, em casa, para ajudar na redução e na gerência, né, desses comportamentos inadequados. Então, tudo isso a gente tem que ter tudo isso funcionando. É uma empresa praticamente aí. É um encadeamento, funcionando. Né? Onde soltar isso. Ali. E o que é? Eles têm crises? Esse diagnóstico, ele traz crises, até para uma criança, para um adolescente, para um adulto. Quem é diagnosticado com TEA tem crises? Depende, né? Depende do nível de suporte, depende da questão toda sensorial, de integração sensorial, né? Porque a gente apresenta, se tratando novamente, né, de um espectro, nós temos que pensar que não são todos que vão apresentar os mesmos sintomas, mas a gente tem algumas crianças e alguns adolescentes que têm, né, essa questão da integração sensorial, né, da hiper ou hiporreatividade. Então, às vezes, acaba que um barulho pode incomodar muito, um barulho que para nós não incomoda, não nada, né, pode incomodar. As luzes podem muito fortes, podem acabar incomodando e muitas vezes causa uma desorganização e pode levar a uma crise, sim. Qual é o teu paciente, assim? Tu tem paciente de que idade até que idade? Hoje, na verdade, a gente tem de 2 anos, né? Mas eu atendi já pacientes com o diagnóstico de TEA já com 43 anos. Então, tu já diagnosticou adultos? Sim. Sim. Nossa, e demorou tanto tempo assim para procurar. E ele foi por si próprio, então? Às vezes sim, né? Justamente por essa questão da dificuldade social. Antigamente, né? E, na verdade, o que eles mais
um paciente de nível 1 de suporte, geralmente apresenta uma dificuldade maior socialmente, né? Então, de estar entre pessoas, de conversar, de fazer amizades, de manter amizades. Relacionamentos, né? também. Relacionamentos. Então, acaba que muitas vezes muitos sintomas podem ser sutis em outras áreas, mas que, né, acaba dificultando nesse lado social. E aí, na vida adulta, então, acaba que tendo maior dificuldade. Olha só, que interessante, muito interessante. Uma questão, tem algum caso que tu queira dividir conosco, por exemplo, de algum paciente, claro, sem citar nomes, até para que quem está nos vendo possa dizer, não, peraí, eu posso auxiliar, eu vi isso em fulano, né? Eu vi isso em ciclano, o filho do meu amigo ou o meu filho está fazendo isso, acender aquele alerta de procurar todos esses profissionais que estão atentos a isso. E também a escola está preparada para orientar, olha, pai, mãe, aqui, leva, né, na psicóloga, acredito que possa ter um TEA. A escola está preparada para isso? Felizmente, hoje, nós temos muitas escolas que estão nos procurando, né? Assim, que estão encaminhando, que estão observando essas dificuldades, porque o aluno, né, na escola, ele vai apresentar tudo isso, né? Então, ele vai também, e principalmente porque a escola é um ambiente mais social hoje que a criança está inserida, por exemplo. Então, é onde ela vai ter uma relação tanto com pares da mesma idade quanto autoridades, né? Seja professora, auxiliar. Então, ali essa dificuldade vai se expor, né? Vai se expandir. Isso. Então, muitas vezes, né, acaba que sendo a escola realmente que faça esse encaminhamento. A escola ela não pode realizar o diagnóstico, mas ela pode encaminhar, né, justamente para os profissionais qualificados para fazer essa investigação diagnóstica, né? Hoje nós temos mais casos em que estão vindo das escolas, mas também a gente possui muitas vezes algumas dificuldades, né, em relação a poder treinar, orientar as escolas, né, não ter tanta abertura para observações. Tem melhorado, mas é um fator que a gente ainda precisa de bastante ajuda, né, justamente porque a nossa vontade, o nosso desejo, na verdade, enquanto profissional, eu falo por mim, é que as escolas nos chamem, né? Olha só, eu preciso de ajuda, sabe que a gente está atendendo tal paciente, né? E possa nos chamar também para que nós possamos, né, ajudar a escola nos comportamentos que o paciente apresenta, o aluno, no caso, em questão, apresenta na escola, né? Eu estou com uma dúvida. Quem tem TEA pode ter TDAH? É pode. TDAH, né? Uhum. Na verdade, o TEA não se limita só a uma comorbidade com TDAH, né? A gente tem muitos outros casos que têm tanto comorbidade com TDAH, com toque, com epilepsia, né, convulsões. Então, são N diagnósticos que pode ter comorbidade. E é bem comum. É bem comum ter mais que um? Sim. Entendi. É bem complexo? É bem complexo. Né? Bem complexo, por isso uma equipe toda preparada para dar suporte a essa criança, a esse adolescente e essa família, né? Isso, por isso que na intervenção, na verdade, a gente precisa, né, observar, obviamente, a criança, coletar esses dados, né? E eu, particularmente, trabalho com a ciência ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada, que é justamente a gente pensar nesse paciente, observar ele, ter muita coleta, muita informação, para depois pensar num plano de intervenção para esse paciente. Então, nada vem do nada, né? A gente observa. O tratamento é para todo sempre, né? Não existe um tempo. Isso, não dá alta, ele tem esse acompanhamento por toda a vida. Geralmente, dentro da psicologia, é mais ou menos assim que acontece, né? O que pode acontecer é a gente ir trocando e encaminhando para outros profissionais também na área, nas né? Suas áreas específicas, de acordo com a necessidade daquele nível. É nível ou grau? Nível de funcionamento. Ótimo. De suporte. Porque, por exemplo, né, a fono, geralmente, ela é uma profissional que dá alta, porque a criança pode, né, aumentar o repertório de fala, de linguagem, de comunicação, então acaba dando alta, direcionando para outros, né, profissionais. A psicologia, por si, ela vai trabalhar com muitas áreas, né? Então, a gente acaba que, às vezes, se encaminhando os pacientes justamente pela área de formação. Eu acabo atendendo, né, obviamente, desde a infância, mas eu tenho eu estou me especializando em habilidades sociais. Então, eu recebo de outras profissionais, por exemplo, olha, Aline, agora eu acho que é o momento de te encaminhar, porque eu sei que tu vai dar uma atenção melhor para esse paciente, né? E aí a gente vai fazendo essa troca, muitas vezes. Mas é um paciente que inicia na infância
e pode seguir. E ele vai seguir, só vai mudando ali o foco, né, do atendimento. Dele, né? Melhorei a fala, ok, eu preciso melhorar a comunicação. Né? Isso. Preciso, né? E dentro da psicologia, e dentro da psicologia também, né? A gente vai trabalhando com coisas, habilidades mais básicas, inicialmente na infância, depois tem toda a questão da adolescência, que também a gente trabalha, dificuldades na adolescência, relacionamentos, né? Adolescente por si próprio já é problemático, Isso. né? Daí vem uma preocupação maior, né? Um olhar mais carinhoso para quem traz um diagnóstico como TEA, né? Tu tem como contar aí um caso específico para esses papais, essas mamães que estão nos assistindo, de questões que você já tratou no consultório? Na verdade, são vários casos, né, que a gente pode citar, assim, com toda a cautela para não, né, de sigilo, mas tem muitos casos que a gente inicia com os 3 anos e, por exemplo, hoje, né, a gente já passou sessão, a gente já começou com outro foco, né, em habilidades sociais. As sessões, muitas vezes, não são nem mais em consultório. A gente vai na farmácia, a gente vai tomar um café, a gente vai no mercado, legal, né, treinar outras habilidades. Claro, e então, para a prática, né? Isso. Sai do consultório ali, daquela zona de conforto e começa a expandir esse espaço para que essa aí já é uma criança, um adolescente vai se percebendo. Isso, e é uma criança, por exemplo, que já está em acompanhamento desde os 2 anos e que chegou agora aos 10 e a gente está fazendo as sessões externas. Né? E ele, ela, enfim, tá indo legal? Sim, a gente faz 2 horários na semana e dentro disso a gente sai por Passo Fundo. Que legal, olha só que interessante. Para treinar realmente as habilidades. Imaginei que poderia fazer, e faz todo sentido, porque é no ambiente externo que vem as dificuldades. Isso, né? Então poder treinar os cumprimentos, poder treinar, aumentar o repertório de interesses, né? Para não ficar somente naquilo que o paciente tem interesse, porque dentro do autismo, né, do TEA, a gente apresenta muitos pacientes apresentam esse interesse restrito, né? Pelo que eu vejo você falando, assim, a maior dificuldade é essa questão social que eles têm. Ou não? Depende. Depende. Vai do nível daí. Mas sim, entra naquele déficit, né, que nós comentamos, que é da interação social e da comunicação social. Então, se não houver algum tipo de dificuldade, possivelmente a gente nem fecha diagnóstico, porque isso é uma dimensão para se fechar. Né? A dificuldade no relacionamento social, né, na interação social e na comunicação social. Então, sim, a grande maioria... Eles crescem, eles casam, eles passam pelos perrengues, eles vão ter filhos. Né? Não necessariamente esse filho não vai ter TEA, né? Porque tu disse ali, me explicou para nós, existem vários fatores. Então, gente, não é porque o pai e a mãe têm que esse filho vai ter. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso, como qualquer outro fator hereditário. Isso. Né? Meu pai tem cabelo branco e eu tenho muito cabelo branco. Isso, para mim, é hereditário. Então, essa questão pode ser que sim, pode ser que não, né? Isso. Mas ele cresce, ele acaba tendo qualidade de vida, ele vem ter filhos, ele tem relacionamentos. Isso, tudo depende também das comorbidades, né, com os outros transtornos, do tempo de intervenção, de quanto foi trabalhado com esse paciente. Eles chegam a ter quadros depressivos? Pode. Sim, claro, é mais uma comorbidade. Uma comorbidade. Então, na verdade, é como se fosse... Pode ter uma comorbidade com transtorno de ansiedade também. Ansiedade, pode ter. Só vai somatizar em cima de um quadro que é essa dificuldade do TEA. Olha, interessante. E eles têm vínculo... Vou fazer uma pergunta agora que me veio na cabeça. Tem vínculo com a PAI? Não. Aqui em Passo Fundo, sim. Né? Aqui em Passo Fundo, a PAI atende. Tem alguns municípios menores também. Mas nós temos em Passo Fundo a Escola de Autistas, né, que é uma escola que existe já há mais de 20 anos. E, na verdade, antigamente, ela era uma escola especial. Então, quando não se existia a lei de inclusão, né, muitos alunos só iam na escola de autistas e não iam na escola regular. Hoje, na verdade, ela age como um suporte a mais, né? Então, eles trabalham com oficinas, com aulas, né, no turno inverso. Então, eles têm tanto oportunidade de estudar na escola regular, então eles precisam estar matriculados na rede municipal, né, aqui de Passo Fundo, e aí no turno inverso podem frequentar algumas manhãs ou algumas tardes. Mas eu acredito sim, a dificuldade do TEA
é a questão social. Incluir essa criança na escola é fundamental. Isso. Para o tratamento, né? Aí, se você coloca ela num ambiente que ela não vai sair da zona de conforto dela, não vai estar proporcionando para ela a evolução do quadro como necessário. Isso, sim, né? claro. Mas a escola de autistas hoje, né, tem funcionado de uma forma bem... Ao inverso. Isso, é justamente isso, né? Para não... Ela precisa estar matriculada na rede regular. E aí eles conseguem ter esse acesso e auxilia, né? É uma escola do município, então auxilia. Onde que fica? Hoje ela está na Coab, né? Hoje eles têm sede própria, então foi recentemente feito a construção. Eu fui na inauguração, sim, ficou lindo, lindo lá. Sim, olha, mas eu fui na inauguração. Isso, quando eu trabalhei, projeto lindo. Quando eu trabalhei lá, era na sede da antiga Rádio Planalto, onde está a Rádio Planalto hoje novamente, né? Depois passou lá para o seminário da Nossa Senhora. E aí agora, então, eles estão na sede própria. Então tá. Aline, quero lhe agradecer por tanta informação importantíssima, né, sobre algo que está na nossa realidade, né? Afinal de contas, 1 em cada 36 crianças está vindo com TEA, então temos que entender sobre o assunto e deixar aqui aberto sempre que tu quiser voltar. Eu que agradeço. E deixa o teu recadinho, que eu sempre digo, né? Deixa o teu breve recadinho para quem está te vendo. Sim. Qual é a mensagem que tu quer passar para esse papai e para essa mamãe? Na verdade, a mensagem que eu quero passar hoje é justamente essa questão toda da intervenção precoce, né? De que se observou qualquer sintoma, qualquer característica, né, que apresente um atraso no desenvolvimento, que já procure ajuda, que já inicie as intervenções, que não aguarde o tempo passar, porque cada criança tem seu tempo, não é isso, né? A gente precisa realmente aproveitar esse tempo, essa janela de oportunidade que a gente diz, e essa neuroplasticidade também para trabalhar com a criança, para ela poder desenvolver, para que ela possa chegar lá com seus 21 anos, atingir seu potencial máximo, né? Então, esse principal recado, eu acho que a gente tem que aproveitar todo esse período. Eu sempre faço uma comparação, né, de que o cérebro da criança é uma massinha de modelar nova, né? Então, a gente vai amassando, a gente vai moldando, a gente vai formando. A partir do momento que a gente para de mexer, ela endurece, né? E ela enfraquece. Metáfora. Então, a gente precisa realmente estar modelando, mexendo para essa massinha, né, não endurecer e não deixar de desenvolver. Amei essa metáfora. Isso é para a vida, né? Para a vida. Para tudo, né? Para tudo. Se não evolui, né, a massa endurece. E encerramos hoje um lugar de mulher. Aqui é um espaço para mulheres à frente dos seus negócios, à frente das suas profissões, trazendo pautas importantíssimas. Até terça-feira que vem, às 8 horas, aqui na NGTV, com novas oportunidades e novas pautas para o mundo feminino. Até semana que vem.